bem, vamos continuar o estudo da Lei Complementar 123. Vimos na primeira parte do estudo a questão da ME e EPP, quando que uma empresa pode ser enquadrada como ME ou EPP e, diante disso, fazer a opção pelo recolhimento através do Simples Nacional. E agora, nesta parte 2 relativa ao Simples Nacional, nós vamos estudar a parte tributária, a parte que diz respeito ao Simples efetivamente. Essa forma simplificada de recolher vários tributos. Então vamos lá. O Simples Nacional. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de ME ou EPP dar-se-á na forma a ser estabelecida pelo comitê gestor, sendo irretratável para todo o ano calendário. Isso é muito importante. Ah, eu quero ser ME e EPP, aí vai passar um tempo. Não, agora não quero mais, agora não é assim. É irretratável para todo o ano calendário. Ok? Então, já sabemos. Para que uma empresa possa optar pelo Simples Nacional, há necessidade, é fundamental, de que ela esteja como ME ou EPP. Muito bem. Então, a forma de enquadramento vai ser determinada pelo comitê gestor. Agora, dos tributos e contribuições. Quais são os 8 tributos que estão incluídos no Simples Nacional? Nessa forma simplificada de se pagar vários tributos. Então vamos lá, muito fácil. Imposto de renda pessoa jurídica, o IPI, contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, o PIS/PASEP, a contribuição patronal, o ICMS e o ISS. Observe que são 8 tributos. É pago de uma forma só, nós vamos ver como, e a União pega a parte do ICMS e entrega para o Estado e a parte relativa ao ISS entrega ao município. Mas o grande detalhe, que é a segunda coisa que vocês vão ter que decorar, não tem jeito, e é muitíssimo importante, porque o coração é o núcleo da lei complementar, é o núcleo tributário da lei complementar, o coração tributário da lei complementar, é o seguinte: existem exceções que estão lá no artigo 13 da Lei Complementar 123. Então, você vai ver lá no artigo 13, será recolhido na forma do Simples Nacional o imposto de renda da pessoa jurídica, exceto, nesse caso. IPI, exceto, e por aí todos eles. O ICMS tem quase mais exceção do que regra. Então, minha gente, infelizmente não tem papo. Já é a segunda coisa, você tem que decorar quando a empresa não pode ser ME ou EPP, artigo 3º, parágrafos 4º e 5º da Lei Complementar 123, e aqui o artigo 13 da Lei Complementar 123. Vocês sabem que são esses 8 tributos que poderão ser recolhidos de uma forma unificada, pagamento único, mas todos, praticamente todos, têm exceçõezinhas, situações nas quais não poderá ser recolhido tal imposto. Então, mas a empresa pode continuar recolhendo o ICMS normal como simples, mas em algumas circunstâncias é que foge, ela vai ter que recolher aquele ICMS como uma empresa normal, sem ser optante do Simples Nacional. Muito bem. Então, há que se decorar os 8, muito fácil, mas principalmente as exceções de cada um deles. É verdade. Ah, boa, você já sabe isso. Não, mas eu já sou fiscal. Eu não me lembro de qual, mas já sou fiscal, estou brincando. É uma coisa que vocês vão ter que saber para a prova, sim, não tenha dúvida, se, evidentemente, no edital estiver o Simples Nacional. Muito bem. A opção deverá ser realizada até o último dia útil do mês de janeiro. A opção pelo Simples Nacional. Cuidado. A empresa já é ME ou EPP e agora ela quer optar pelo Simples Nacional, ou está começando e quer optar pelo Simples Nacional. Os efeitos, a partir do primeiro dia do ano calendário da opção. Então, ela tem até o final de janeiro.
até o último dia útil, mas ela já vai estar enquadrada desde o 1º de janeiro. Então, a partir do 1º dia do ano calendário da opção, ou se exercida nos termos a serem estabelecidas no ato do comitê gestor, a partir da data do início da atividade. Então, pode ser, por exemplo, a empresa começou a trabalhar em setembro e ela já quer começar a trabalhar sendo ME-EPP optante pelo Simples Nacional, não tem problema. Certo? Então, são as duas possibilidades, ou no ano calendário, do próprio ano calendário do mês de janeiro, em que ele optou pelo Simples, ou no início de atividade, na data do início, se atendidos os requisitos do comitê gestor. Ok? Maravilha. Mas agora, tomem cuidado. Eu falei que vocês têm que decorar as situações em que a empresa não pode ser ME ou EPP. Pedi que vocês decorassem também as exceções dos tributos. E agora vocês vão precisar decorar, são as 3 coisas que vocês vão ter que decorar na Lei Complementar 123. A terceira são as vedações de optar pelo Simples Nacional. Em outras palavras, a empresa pode até continuar sendo ME ou EPP se não estiver numa condição impeditiva do artigo 3º, parágrafos 4º e 5º da Lei Complementar 123, mas não poderá optar pelo Simples Nacional. Então, vamos localizar estas exceções. Então, vamos lá. Vedações ao ingresso no Simples Nacional. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a ME ou EPP listadas nos incisos do artigo 17 da Lei Complementar 123, com todos os detalhes dos seus parágrafos. Então, é isso, decorar no que diz respeito à Lei Complementar 123 no aspecto tributário. As faixas, muito fácil, mas as vedações para enquadramento como ME-EPP, as exceções dos 8 tributos, que terão que ser recolhidos na forma normal de apuração, sem ser pelo Simples Nacional, e as vedações de optar pelo Simples Nacional, embora possa, em alguns casos, continuar sendo ME ou EPP. Ok? Muito bem. Então, artigo 17, estão lá as situações que não poderão, nas quais as empresas não poderão optar pelo Simples Nacional, embora, na maioria dos casos, possa continuar sendo ME-EPP se não estiver em uma das condições impeditivas que nós já vimos. Muito bem. Agora, nós começamos a entrar na parte, vamos dizer assim, matemática, na parte... Eu não posso falar matemática porque quem for advogado detesta matemática, né? Na parte prática, a parte de cálculo do tributo, de que forma nós vamos calcular, por exemplo, o Simples que é devido no mês de abril por uma empresa. Ok? Então, nós vamos calcular agora, vamos saber como são calculadas as alíquotas e as bases de cálculo. Bom, então, vamos lá. O valor devido mensalmente pela ME ou EPP optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas. Alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos anexos 1 a 5 da Lei Complementar 123, sobre a base de cálculo, que é a receita bruta do mês que ele está apurando. Bom, o que é uma alíquota efetiva? A Lei Complementar 123, nós vamos ver exemplo prático, você vai entender perfeitamente. A Lei Complementar 123, ela traz vários anexos, anexo 1, 2, 3, 4, 5, 5 anexos, cada um para um tipo de atividade. Anexo 1, por exemplo, é comércio, depois indústria, prestação de serviço, etc, etc. Então, traz um anexo com as faixas de receita bruta. Nós vamos ver o exemplo, vamos ver a tabela aqui. Dependendo da faixa, vai chegar a uma alíquota que ele chama essa alíquota nominal constante na tabela. A partir desta alíquota nominal constante na tabela, nós vamos calcular a alíquota efetiva a ser aplicada naquele mês de apuração. Boa, mas não estou entendendo. Calma que você vai entender, porque nós vamos fazer um exemplo prático, vai ficar muito claro.
Mas eu preciso colocar essa parte teórica antes para que você possa entender o que nós vamos fazer na parte prática. Você vai entender perfeitamente como funciona. Então, já sabemos que existe a alíquota nominal, que é aquela que você vai procurar nos anexos, e a alíquota efetiva que você vai ter que calcular. Muito bem. Para efeito de determinação da alíquota nominal, aquela que está lá nas tabelas, o sujeito passivo utilizará a receita bruta acumulada nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, você vai calcular o mês de abril. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial, com muito carinho para você que está estudando Direito Tributário. Vocês perceberam, claro, que o nosso professor de Direito Tributário é nada mais e nada menos do que o professor Cláudio Borba, que inclusive é auditor fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, professor daqui da Lá Concursos, um professor que nos enche de orgulho. Eu, pessoalmente, quando fazia o curso de administração, isso lá no início da década de 90, eu tive o prazer de estudar nos livros do professor Cláudio Borba e agora ele faz parte da nossa equipe, do nosso time. Um forte abraço, professor Cláudio Borba. Meus amigos, minhas amigas, eu quero fazer um convite especial para vocês. O professor Cláudio Borba, tá certo? Ele é o nosso professor de Direito Tributário da LAC Concursos. Ele tem um curso super atualizado, completaço de Direito Tributário, gravado aqui na LAC Concursos, né? Esse curso, o foco dele especificamente, ele está voltado para as carreiras fiscais. Então, o professor Cláudio Borba pertence às carreiras fiscais aqui da LAC Concursos. Todo e qualquer concurso de carreira fiscal, de Cefaz, principalmente Cefaz, Secretaria de Estado de Fazenda, do Brasil todo, tá? Teve um concurso de Cefaz, o professor Cláudio Borba vai lá e grava uma revisão. Por exemplo, nós temos a revisão FCC de Direito Tributário com o professor Cláudio Borba. Essa isolada, todo o conteúdo do professor Cláudio Borba por apenas R$ 80,00. É isso mesmo, R$ 80,00. Durante 90 dias de acesso, você vai ter direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, parcela esses R$ 80,00, com certeza você pode parcelar esses R$ 80,00 ainda em 10 vezes sem juros no nosso operador financeiro, ou seja, R$ 8,00 por mês, mais barato que uma coxinha, né? Tá certo, meus amigos? Então, olha só, qualidade e preço, competitividade é aqui na Lá Concurso. Pode vir, pode fazer essa isolada com o professor Cláudio Borba, que eu tenho certeza absoluta que você ficará super competitivo. Tá certo, meus amigos? Esperamos vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique, claque.